versículo de número 7. Hoje é uma noite de ceia, e geralmente na ceia eu gosto de trazer uma ministração que traz um ensino de algumas coisas que às vezes as pessoas ficam meio sem entender na palavra de Deus, e é importante. Fora que esse texto aqui é uma continuidade de um texto importante que é o da ceia, amém? O texto da ceia ali, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, o apóstolo Paulo fala da ceia. De repente, do capítulo 12 ao capítulo 14 de 1 Coríntios, que é esse texto que nós vamos ler aqui, ele fala sobre o assunto que é o tema da ministração de hoje, que são os dons do Espírito. Eu quero falar hoje sobre os dons do Espírito, tá bom? Tema de hoje, os dons do Espírito, palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7. Eu vou colocar o alfabeto aqui no papel, muito pequeno, amém? Diz assim, todo mundo achou? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém? Amém? Veja, logo no início, eu não li, mas no versículo de número 1 do texto, Paulo ele fala o seguinte: eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação ao Espírito. Eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos dons do Espírito. Então, a partir do verso que nós acabamos de ler aqui, do versículo de número 7, ele fala sobre os dons. O que são os dons? Os dons nada mais são do que ferramentas, são presentes e habilidades sobrenaturais que têm a finalidade em edificar a igreja. Então, foco, a principal dádiva ou missão da outorga de dons do Espírito é para edificar a igreja, conforme está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, que mais à frente eu vou ler. Ou seja, talvez você está chegando aqui agora, não entende muito de Bíblia, não entende muito da cruz de Cristo, mas eu vou querer fazer aqui durante um minuto um breve resumo. Jesus Cristo veio à terra, ele ficou aqui mais ou menos 3 anos e meio, desenvolvendo um ministério, do qual ele falou sobre o Evangelho, que é bem relatado pelo Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, Evangelho de Marcos, Evangelho de João. É sabido que ele morreu numa cruz, ele foi açoitado, foi vilipendiado, pregado numa cruz e morreu naquela cruz. Foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou. Tanto é que o que nós estamos fazendo aqui hoje é falar sobre a morte e a ressurreição de Cristo até que ele veio. Fazer isso em memória de mim até que eu venha, ou seja, ele vai voltar. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ficou aqui, depois da ressurreição, mais ou menos 40 dias. E ele diz para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Como você pode ler lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e capítulo 2. No capítulo 2, depois que ele já subiu aos céus, no capítulo 1 você vê isso no livro de Atos, ele sobe aos céus, e eles ficam em Jerusalém, os apóstolos, os discípulos de Jesus, até que tem um momento que eles se reúnem, e ali vem o Espírito Santo, e enche aquele ambiente, e vem sobre eles como línguas como fogo,
e eles são batizados, como comumente chamado, no Espírito Santo. Ou seja, Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui ainda corporalmente, até que ele foi levado aos céus, e ele só vai voltar para a terra quando chegar o tempo dele arrebatar o seu povo, a sua igreja. Amém. Mas enquanto isso, foi dado à igreja o Espírito Santo, ou seja, em nós habita o Espírito Santo. Aleluia. Ele diz: eu não vou vos deixar de órfãos, mas enviarei para vocês o Consolador, e esse Consolador é o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele nos enche, o seu povo, a igreja, o corpo de Cristo, de poder, e esse poder são os dons, amém? Os dons do Espírito. Eu quero que você entenda isso. Os dons do Espírito não foram dados para os apóstolos apenas, eles foram dados para a igreja. Nós somos da igreja batista, nós somos batistas, mas não batistas tradicionais, nós somos batistas renovados, ou seja, nós cremos que os dons não cessaram. Amém. Que os dons estão em vigor. Não há base nenhuma na palavra de Deus para dizer que os dons cessaram. Amém. Não tem. Muito pelo contrário, nós vemos que os dons, pelo texto que nós vamos ler aqui, o estudo que a gente vai fazer aqui de uma maneira bem breve, porque a gente tem um passeio ainda, você vai compreender que os dons estão em vigor. E nós vemos que o apóstolo Paulo, que algumas pessoas falam, cessou porque já viram o que é perfeito, e eles acham que o perfeito é o cano que fechou aqui a palavra de Deus, mas não é isso. No capítulo de número 13 de 1 Coríntios, esse texto que nós estamos lendo, do versículo 8 até o 13, olha o que Paulo fala: o amor nunca perece. Ele vai falar sobre o dom que é o amor, e ele diz no versículo 8: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. Vai chegar o tempo onde a profecia vai desaparecer, as línguas cessarão, a variedade de línguas vai cessar, conhecimento, ou seja, a revelação da palavra vai cessar. Por quê? Não vai precisar. Versículo 9 ele diz: pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que eu sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Eu te pergunto, onde é que está dizendo aqui que os dons cessaram? Vai cessar quando vier o que é perfeito. O que é perfeito já veio? Jesus está aqui? Corporalmente, já voltou? Já tem novos céus? Já tem nova terra? A morte foi lançada no lago de fogo, o inferno foi lançado no lago de fogo, o diabo foi lançado no lago de fogo. Já desceu do céu a Nova Jerusalém? Já foi colocado em nós aqui um novo nome, uma nova história? Já recebemos ali as coroas das epístolas ali dirigidas às cartas às igrejas de Apocalipse? Não. Nós conhecemos ele face a face, está dizendo, conhecemos face a face. Já aconteceu isso? Não. Então, enquanto isso não aconteceu, os dons estão em vigor para edificação, estruturação, exaltação da igreja. Amém. Amém? Então não tem base bíblica nenhuma para dizer que os dons acabaram ali com os apóstolos. Muito pelo contrário, nós vemos eles em vigor. Amém. E desde quando a igreja começou a ser reavivada, voltar para as Escrituras, porque na igreja do primeiro século ela estava bem ligada às Escrituras, mas aí depois foi entrando no estado, foi entrando no paganismo, foi distanciando, até chegar o momento que Deus começou a inspirar homens, e eles começaram a voltar para a palavra de Deus, e aqui começou um avivamento, e cada século que passa, nós nos aprofundamos, e eu estou vendo que isso
é parte das profecias, porque a igreja tem que estar avivada para chamar, para apressar a volta de Jesus. Amém? Então os dons estão em hoje, está bem claro. Não tem como nós negarmos esta verdade. Nesse sentido, veja, no capítulo 12, versículo 11, Paulo afirma que o Espírito distribui individualmente a cada um como quer. Em outras palavras, o Espírito vai levantar pessoas com dons necessários para edificar a igreja naquilo que é importante para o seu crescimento e consolidação. Aqui tem eu, aqui tem o Odisseus, aqui tem minha mãe, aqui tem a Alice, aqui tem o Igor, aqui tem o Victor. Nós somos um corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo, mas cada um, a Bíblia está falando aqui que o Espírito Santo dá dons, ou seja, dá ferramentas, habilidades sobrenaturais para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Não adianta eu falar assim, não, eu tenho dom, quero procurar o dom de cura, sendo que aqui não está sendo necessário a cura. Está sendo necessário aqui é um profeta, está sendo necessário aqui é alguém com a palavra de conhecimento, é alguém aqui cheio da palavra de um dom de administração. Eu falei que você vai ver que tem dom de administração, e um dom de socorro, aquela pessoa que consegue levantar fundos para ajudar o próximo. São dons. Agora eu te pergunto, isso cessou? Não. Você vai ver que na Bíblia tem dons ministeriais, dons de milagres, dons de sinais, dons de poder, dons de inspiração. E como igreja, esse é o ano que a gente colocou o tema, qual é? Voltando ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor é nós procurarmos ser a igreja do primeiro século. E a igreja do primeiro século era uma igreja empoderada pelo Espírito Santo. Quando eles oravam, prisões eram quebradas. Quando eles oravam, vidas eram saradas. Quando eles oravam, famílias eram transformadas. É voltar ao primeiro amor, é buscar, Senhor, eu quero ser cheio do teu poder, Deus, aquilo que o Senhor precisar para a edificação, para o crescimento da igreja, me usa, eis-me aqui. Amém. A igreja tem perdido, tem se desconectado. Eu me lembro quando eu era adolescente, nos anos ali de 1990, nós nos reunimos e o sonho de cada um era ser cheio do Espírito Santo para ter um dom de curar, um dom de milagres, coisas do tipo. E hoje em dia a gente não vê as pessoas buscando isso. Nós não vemos as pessoas tendo desejo de Deus. Imagina eu colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado. Alguém está sendo oprimido, eu coloco a mão e aquele espírito maligno sai da vida daquela pessoa. Hoje em dia as pessoas têm até medo de colocar a mão em alguém, a pessoa ficar possessa. Olha que pessoa que faz. A pessoa ali está passando mal, está com vergonha de orar. Queridos, nós temos que voltar, ter essa chama de avivamento e falar, Deus, me usa aqui, pois o teu Espírito Santo está no meio do teu povo. O Senhor é o Deus vivo, tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Usa a nossa vida. Amém? Eu não sei qual dom o Espírito Santo quer me usar, mas me usa, enche o teu poder em nome de Jesus. Mas busca. No capítulo de número 12, no versículo de número 28 ao 30, o que diz lá? Versículo 12, versículo 28, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, viu? Abre a sua Bíblia, nós vamos estudar bastante o capítulo 12, 13 e 14. Podemos? Amém. Amém? Diz o que no capítulo de número 20, versículo 28? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 até o 30. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que têm dons e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busque com dedicação, e outra tradução diz, busque com zelo os melhores dons. Amém. Gente, isso aqui é dado à igreja. Amém. Se isso aqui fosse só para os apóstolos,
Ele escreveu isso aqui para quem? Para a igreja. Gente, nós tivemos 24 horas de oração. Temos que buscar Deus antes de igreja de Deus. Amém. Habilite o teu corpo. Levante homens, levante mulheres que tenham ali um coração, uma ousadia para pregar, para profetizar, para falar a palavra de conhecimento, para pegar a palavra de Deus com intrepidez, com autoridade. Se está vendo alguma coisa acontecendo, tenha um discernimento espiritual e fale, e ore, e pegue a palavra lá do Evangelho, e imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pisarão serpentes, em meu nome se tomarem, beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará não. Amém. Isso é a palavra de Deus. Nós tomamos posse porque é a palavra de Deus, e isso é que Ele entregou ao seu povo, para a sua igreja. Mas Ele está falando, a igreja é um corpo que tem apenas um Espírito, mas os membros são capacitados individualmente na condição daquilo que é necessário. Deus me levantou aqui como um profeta, Deus me levantou aqui como alguém com a palavra de conhecimento, que pega a palavra de Deus, pega a palavra profética e entrega para a igreja. Mas você talvez não vai conseguir ser um pastor, mas Deus pode te levantar como evangelista, Deus pode te levantar como mestre, alguém vai estudar a Bíblia, vai ajudar ali na sala de crianças, vai ajudar capacitando os jovens. Ou tem o dom de milagre, você ora e tem pessoas que estão falando, ó, eu sou louco, milagres estão acontecendo. Rapaz, a pessoa orando, perguntando assim, ó, e as portas do emprego abrindo. Eu estava doente, alguém orou e eu fui curado. Rapaz, tem alguém ali que tem um dom de administração. Você chega perto dele, ele abre os seus olhos quando ele começa a falar algo, tirando da palavra de Deus, e eu entendi o que estava dando errado na minha vida. Tem pessoas que têm um dom de socorro. Ele consegue nos ajudar, ele consegue abrir portas ali, consegue abrir um local para ajudar pessoas carentes. Queridos, nós temos que orar e clamar para que seja revelado o seu dom, aquilo que o Espírito Santo quer ministrar na sua vida. Amém. Versículo 31 ele diz: entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Ou seja, tem dons que é mais importante que o outro. Ele mesmo fala aqui no versículo 28, estabeleceu primeiro os apóstolos, em segundo lugar profetas, cura, milagres, está lá para 4, 5. Ou seja, nós temos que buscar Deus para aquilo que é necessário, aquilo que a sua alma está precisando. Às vezes você chega lá na África, você vê tanto de milagres que acontecem, porque as pessoas não têm muito conhecimento da Bíblia, o coração é muito duro, e é por isso que você vê muitos milagres acontecendo, porque ali, para o Evangelho entrar, é necessário muitos milagres. Aqui talvez nem tanto, por isso que a gente vê mais a palavra de Deus sendo pregada, mas ainda acontece milagres, ainda acontece outras maravilhas, ainda você vê profecias, coisas acontecendo, de verdade. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Eu quero que você entenda isso, que o Deus que você serve, Ele é vivo. Amém. Ele está no meio de nós. Amém. E o seu Espírito derrama sobre o seu povo poder sobrenatural. Amém? A igreja caminha pela fé. Nós vivemos no sobrenatural. Amém. Aleluia. Só que assim, aí Paulo, depois do versículo 31, ele começa no capítulo de número 13 a falar sobre a expressão do maior dom. Ele queria falar sobre dois dons no capítulo 14, mas antes de passar para esses dois dons mais específicos, ele quis fazer primeiro ali um parênteses e dizer o seguinte: ó, eu vou colocar para você aqui o caminho mais excelente, porque não adianta você ter dom de cura, de milagre, de administração, ser um grande profeta, um grande pastor, um grande mestre, se você não entender o que é o maior dos dons, que é o amor. Amém? O maior dos dons é o amor. Por isso ele diz aqui no capítulo 13, versículo 1: ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Olha só, a pessoa pode ter uma fé capaz de mover montanhas, mas não tem amor. Se não tiver amor, nada serei. Versículo 14 aqui, para a gente não perder muito tempo. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja,
inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se inflama facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí vem aquele texto que eu acabei de ler: havendo línguas passarão, havendo profecias cessarão, mas o amor vai continuar. Por quê? Quando estivermos na glória, quando estivermos com Cristo Jesus, novos céus, nova terra, um corpo glorificado, habitando aqui na terra, tudo novo, sem pecado, sem diabo, sem choro, sem pranto, sem dor, para que vai ter profecia? Nós não conhecemos. Para que vai ter mais revelação da palavra? Foi tudo cumprido. Amém. Está me entendendo? Para que eu vou precisar de falar línguas estranhas? Já estou com o meu espírito ali conectado com Deus diretamente. Vai passar. Para que eu vou ter esperança? Tudo que eu esperava já concretizou. Para que eu vou ter fé? Já está aqui. A única coisa que vai permanecer é a essência de Deus, porque Deus é amor, então o que importa é o amor. Amém. Amém? Glória a Deus. Por isso ele deu essa parada, ó. Primeira coisa, você quer os bons, amém, mas não se esqueça que tudo tem que ser feito com amor. Ah, eu quero ter um dom de cura, eu quero ter um dom, eu quero falar línguas, eu quero ser um grande pastor, um grande homem, uma grande mulher de Deus. Quando eu abro a Bíblia assim, tira a coisa, tem revelação, a pessoa fala: meu Deus, de onde é que essa pessoa viu isso? Nunca pensei nisso. E as pessoas querem ir para a gente, não adianta nada, isso não é amor. Você tem que entender que tudo que você buscar é por amor. Amém? Por amor às almas, por amor às famílias, por amor aos perdidos. Isso é necessário. Sem amor, nada adianta. Amém? Por isso, busque fazer os melhores dons. E busque sempre: Senhor, eu quero o teu amor incendiando a minha vida. Porque, queridos, quando você tiver amor, o amor de Jesus, você vai amar Ele da forma certa e vai amar o próximo como Ele nos ama. Amém. Porque esse foi o mandamento de Jesus. O mandamento de Jesus não foi nem nós nos amarmos como nós a nós mesmos, porque tem pessoas que nem se amam. Amém? Se fosse assim, não teria autoestima. Eu não quero falar a palavra, porque às vezes o YouTube pode cortar. É sem entender. Imagina, vamos amar como a nós mesmos. Tem pessoas que nem se amam. Ele olha no espelho e sente vergonha, tem vergonha de tudo. Por isso Jesus disse: eis que vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, o exemplo, o paradigma para nós seguirmos a imitação é o amor de Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Quem está aprendendo, diga amém. Amém. Vamos continuar então? Mais 10 ou 15 minutinhos, rapidinho aqui. A partir do capítulo 14, aqui eu vou ter mais tempo aqui dentro. A partir do capítulo 14, nós vemos Paulo se atentando mais para dois dons, que é o de profecia e o de variedade de línguas. O dom de línguas, pelo contexto, no verso 2 e no verso 14, pode ser um idioma humano ou celestial, se considerarmos que os anjos têm uma língua, conforme a gente deu aqui agora em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, falou sobre a língua dos homens e a língua dos anjos, ou seja, tem uma língua celestial. Mas o fato é de quem tem não entende o que se fala, se não tem o dom de interpretação de línguas. O espírito da pessoa ora em mistérios. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, o que diz? Pois o que fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. O Espírito fala em mistérios. Ou seja, quando a pessoa está falando uma língua diferente, muito comumente conhecido como língua estranha, o nome na verdade é variedade de língua. Ele é um sinal ali. Só que a pessoa que fala não entende. E isso é interessante porque a Bíblia aqui no versículo de número 2 está falando que a pessoa que está falando não entende. É o Espírito dele que está se comunicando com Deus em mistérios. O versículo 14, aqui de capítulo 14, o que diz? Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, estou orando, mas eu não estou entendendo o que estou orando, mas eu estou crendo. Meu espírito está falando com Deus. E veja, o apóstolo Paulo, ele fala
O versículo aqui, tem uma partinha que fala assim: eu sou o que mais oro em línguas, você vê? Versículo 18, olha o que ele diz: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Fala em línguas. Que ele estava sendo exemplo. Isso quer dizer, ó, sejam meus imitadores como seja Cristo. Amém. Ele estava dando exemplo. Não era só para ele. Isso aqui foi algo que era um costume na igreja, ou seja, eles oravam em línguas. Não entende, só que ele fala: se você ora em línguas e quer entender, ore para o seu entendimento, ou que tem interpretação. Acho que busca interpretação. Ou então que você fica ali orando consigo mesmo. Mas na igreja não tem esse negócio de orar em línguas. Porque o que adianta eu falar aqui em línguas e ninguém vai me entender? Eu prefiro falar 5 ou 3 palavras que todo mundo entenda do que falar 10 mil que ninguém vai entender. Amém? Quem está me entendendo isso? Amém. Porque a língua, essa manifestação que Deus dá para o seu povo, é o nosso espírito, que pode falar um idioma humano ou um idioma celestial, não importa, a Bíblia não se aprofunda, mas é certo, pelo contexto aqui, que é idioma humano como celestial, que é a nossa conexão com Deus, o nosso espírito falando com Deus. É uma das evidências, amém? Mas é algo íntimo. Para a igreja não é necessário a língua. Se tiver alguém falando em línguas na igreja, que tenha um intérprete. Se não tiver intérprete, o que a Bíblia diz? Fique quietinho, calado, consigo mesmo. Porque isso não é edificação. A língua, quero que você entenda, dom de língua ou variedade de línguas é para edificação individual. Os outros dons é para edificação da igreja. Amém. Está me entendendo? Edificação da igreja. É um costume da igreja falar, uma das manifestações, mas ele diz aqui bem claro: nem todos vão falar línguas. Não falo línguas, será que eu sou batizado com o Espírito Santo? Queridos, batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com você falar em línguas estranhas. Amém? Não tem nada a ver. Você pode ter outros dons. A evidência do Espírito Santo que está em você, que você é batizado com o Espírito Santo, é você viver como uma nova criatura, é você nascer de novo, é você mostrar frutos dignos de arrependimento. Essa é a evidência. Por quê? Porque os dons são revogados. Pode ser que você depositou no contrato, mas os dons são revogados. Agora, o novo nascimento, o batismo, ser cheio do Espírito Santo, isso é algo diferente. Está me entendendo? Amém? Você não é muito profundo, gente? Estou tentando ser bem simples aqui. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Ou seja, Deus derrama dons sobre o seu povo. E um deles, nós estamos falando aqui, é o de variedade de línguas. O apóstolo Paulo fala: busquem falar em línguas, porém entendam que isso é algo para a sua edificação pessoal, é algo individual. Então eu quero que você entenda isso. Você fala em línguas, é algo para a edificação do seu espírito. Ainda que você não entenda, você sabe que seu espírito está falando com o Espírito de Deus em mistérios. Amém? Amém? Chegou aqui, começou a pregar hoje em línguas aqui. Vou pregar aqui em hebraico: chamar Israel, Adonai, Reino Adonai, Baruch, que eu vou marcar com exceção do Abner, que começou a dizer em hebraico, ele sabe o que eu falei. A maioria que não entendeu. Vou pregar aqui em inglês, vou pregar aqui em aramaico, eu vou começar falando a língua dos anos. O que adiantou? Se não tiver intérprete, fico calado. Está me entendendo? Amém. Porque isso é uma edificação minha quando eu oro em línguas. Em nome de Jesus, vou depois orar aqui, caso você não fale línguas, mas tenha um desejo, que Deus possa te derramar o seu Espírito e você sai daqui em nome de Jesus falando em línguas. Aleluia. Amém? Só que aí, ele começa a falar então sobre a profecia. Olha só, capítulo 14, versículo 1, o que ele diz? Sigam o caminho do amor, que é o que ele tinha acabado de falar no capítulo 13. Sigam o caminho do amor, que é o maior dos dons. É um caminho mais excelente. E ele fala: e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de... Ele poderia falar: busquem principalmente o dom de cura, busquem principalmente o dom de operação de milagres, busquem principalmente o dom de ministerial ali que você mestre. Não, ele fala: busque principalmente o dom de profecia. Isso aqui tem algo, isso aqui tem um sentido. Amém? Por que ele falou isso?
edificação da igreja, conforme o versículo 3 e 5. Olha aqui, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 ao 5. Leia comigo. Mas quem profetiza o faz para a edificação. Veja, ele estava falando que quem fala em línguas, a variedade de línguas, edifica a si mesmo, mesmo que não entende, mas seu espírito fala em mistérios. Quem entendeu isso? Amém? Só que no versículo 3 ele fala, mas quem profetiza o faz para a edificação. A edificação de quem? Da igreja. Da igreja. O faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Versículo 5. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetize. Ou seja, nem todos falam em línguas. Eu queria que todos falassem. Para entender que nem todos falam. Mas ele fala, mas eu queria mesmo que vocês profetizassem. Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Amém? Amém? Só que eu quero que você entenda também o seguinte, que essa profecia que ele está falando aqui na Nova Aliança, na igreja, não é mais como a do Antigo Testamento, aquela, eis meu servo, eis que o Senhor te diz. É assim? Eis que o Senhor te diz, estou contemplando anjos, querubins e serafins, tudo que tem fins no meio. E eis que estou vendo aqui aos céus abertos e os cordeiros me olhando aqui, mandando te dizer. Por que não é mais assim? Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus que os tempos antigos foram utilizados como os piedosos, profetas e tudo mais, mas agora, nos últimos tempos, a palavra de Deus, o que Deus quer falar conosco, nos é imposto pela revelação do seu Filho Jesus através da palavra. Quem está me entendendo? Ou seja, não fique esperando um Jeremias, um Isaías, porque todos os profetas, como diz ali o Evangelho, todos os profetas de Abel até o último, perdurou até João Batista, que foi o último profeta. Ali fechou então a escola dos profetas. Ali então fechou a doutrina dos profetas. Começou agora então a época da igreja, os apóstolos. Tem profetas na Nova Aliança? Sim, mas não como Isaías, Jeremias, aquelas coisas tipo canônicas. Está me entendendo? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ou seja, a profecia é a revelação da palavra de Deus, a exposição do Evangelho, do testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo de número 19, versículo 10, a Bíblia diz claramente que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Qual é a profecia? Qual é o espírito da profecia? É o testemunho de Jesus. E que é o testemunho de Jesus? É a pregação do Evangelho. Por isso que Paulo está querendo com a gente, eu queria que todos vocês tivessem todo o conhecimento da revelação da palavra de Deus, da profecia. Porque quando eu pego a palavra de Deus, estava lá na minha casa fazendo esse sermão, coloquei aqui e vim inspirado, e começo a abrir minha boca e o Espírito Santo me enche. O que eu estou fazendo aqui é trazendo uma palavra profética para a igreja. Amém. Se eu estou pregando hoje sobre os dons do Espírito, é porque Deus está falando para você: quero levantar aqui um povo que vai me buscar, e vai me chamar, e vai se dedicar em buscar os melhores dons, porque eu quero encher a minha igreja com os dons, porque tem um povo lá fora para ser conquistado, e eu quero que vocês cuidem. Aleluia. Está me entendendo? Isso aqui é profecia que eu estou falando para você. O que eu estou pregando aqui é uma palavra profética, é o que eu peguei na palavra de Deus e revelei talvez coisas que você nunca escutou, você está escutando aqui hoje. Mas também eu quero que você entenda que quando estamos falando da palavra de Deus, há uma palavra que está escrita aqui nos versos de número 29 e 32. Eu tenho que escrito aqui. Deixa eu ver. Vamos lá, capítulo 14, versículo 29. O que diz? Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Versículo 30. Se vier uma revelação de alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois todos vocês podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados
O espírito do profeta está sujeito ao profeta. O que ele está querendo falar aqui? Que a profecia da igreja. Pastor, tem uma palavra aqui de Deus, e vai lá da palavra, de uma revelação. E pode ser dessa forma, pegando a palavra de Deus e trazendo. Mas também pode ser uma revelação. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 21, do versículo 10 ao versículo 11, a Bíblia diz que tinha um profeta, um homem de Deus chamado Ágabo. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 10 a 11, tinha um profeta chamado Ágabo, que ele se encontra com o apóstolo Paulo, e ele tira o cinto de Paulo, se amarra e fala: ó, quando esse jogo chegar em Jerusalém, eles vão fazer, ele se amarrou todinho, eles vão fazer isso com o dono deste cinto. E quando ele falou isso, o apóstolo Paulo falou: vocês estão ficando tristes por causa disso, gente? Eu estou indo só para ser preso, eu estou em pé para morrer. E aquilo que o Ágabo profetizou, aquilo que ele revelou para Paulo, aconteceu. Mas Ágabo chegou e falou assim: eis que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, inefável, ó Pai inefável, eis que ele disse: não, você chegou, tem uma revelação dele, a parte dele, e trouxe para ele. Está me entendendo? E eu te digo, isso acontece até nos nossos dias. Amém. Agora, eu não acredito, tem um pessoal que me chama de sorvetoriano batista. Eu sou da série, pessoas que chegam, meu Deus me revelou, Deus me falou, eu sou muito cético, eu tenho muito respeito com essa palavra, eu sei que muitas coisas têm sido, eu tenho muito tempo de igreja. Eu já vi crente, foi arrebatado, estou no céu, estou no inferno, e fala tanta coisa, nada acontece. E a Bíblia mesmo fala: aquele que disse, que profetizou, e não aconteceu, ele temou por isso. Se não aconteceu o que ele profetizou na carne, não era o Espírito. E tem muita gente falando que é profeta e está profetizando. Amém? Ou então chega e fala: ó, eis que Deus te diz, você está passando por uma luta. Agora te pergunto, meu amigo, quem tem luta? Me fala. Eu estou olhando uma pessoa de 40 anos de idade, é isso que eu te digo. São dias difíceis, né? Meu amigo, você mora no Brasil, todo dia é difícil. Aí tá fácil revelar, meu amigo. Agora tem, eu não sei se eu acho que eu passei aqui na época, eu não vou falar muito, talvez o foco também, mas a gente teve uma pandemia muito tempo atrás aqui, e eu lembro que eu achei uma vez uma profecia de um pastor, esse sim. No ano de 2001, no ano de 2004, se não me engano, ele profetizou sobre essa pandemia que aconteceu. Não só profetizou, mas como ele falou o nome da doença. E falou que as cidades seriam em quarentena. Coloca aí, não é? Primeiro deixa eu ver, perguntar quando é. Desculpa. Aí, não é? Desliga as luzes aí, rapidinho, 1 minuto somente. Eu acho que eu passei na época, mas agora eu vou passar para vocês de novo. Talvez vocês esqueceram que teve uma pandemia aí, mas esse homem, há 20 anos antes de acontecer a pandemia, ele trouxe essa profecia. Vê se tem. Como foi? Aquele do lado dele, que traduziu ele. When SARS comes here, quando a doença do SARS vier aqui, don't be afraid. Não tema. Yesterday I had a vision. Ontem eu tive uma visão. I saw men going to cities, to the city for quarantine. Eu vi homens indo às cidades que estavam em quarentena. Going inside the quarantine city. Entrando numa cidade em quarentena. And cleansing it from the plague. E aniquilando a praga daquele lugar. And sweeping the whole city into revival. E levando a cidade a um grande avivamento. Not only with this plague, não só esta praga, SARS, but the many more, mas todas as outras that are going to come, que virão before the end, antes dos tempos finais. Amém? Não sei se você sabe, mas o nome do que aconteceu aqui, né? O SARS.
Amém? Você viu quem falou? SARS. O ano isso aconteceu 20 anos antes de acontecer. Ele falou: eu vi cidades em quarentena. Vocês lembram das quarentenas? Ninguém podia sair de casa. Mas ele falou que o povo ia se levantar. Não ia ter a morte de todo mundo. O povo ia se levantar e depois desse período ia começar a ter o revival. Aleluia. E nós estamos vendo as igrejas se enchendo. Nós estamos vendo o povo se levantando. Nós estamos vendo o povo entendendo que o tempo do fim está chegando. Esse pastor já faleceu há uns 3 anos atrás, mas é o homem de Deus. Você está vendo que não chegou e falou assim, algo genérico? Vai chegar um momento, não, foi um nome, falou que a cidade está ali. Qual cidade nessa época tinha quarentena? Por isso que eu falo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele tem levantado os seus. Amém? Que se levantem os profetas, que levante homens e mulheres aqui para fazer a diferença. Mais 8 minutinhos para a gente encerrar. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 8 e 9, a Bíblia diz o seguinte: que tinha um homem que era evangelista, é um dos ministérios, chamado Felipe. E esse homem, no versículo de número 9, ele tinha 4 filhas que eram moças, e essas 4 filhas, elas profetizavam. Amém? Glória a Deus. O que elas faziam? Profetizar. Por que eu estou falando isso? Que eu quero já finalizar. Porque se você pegar esse texto um pouquinho mais em diante, tem uma parte aqui, depois do capítulo do versículo 34, você vai achar assim: não, as mulheres não podem falar, as mulheres não podem profetizar na igreja, porque Paulo está falando que a mulher tem que aprender em silêncio, ninguém pode falar nada. Só quero fazer um parênteses aqui agora. As mulheres, as filhas de Filipe, eram profetisas, elas profetizavam. E profecia para quê? Para edificação do quê? Igreja. Elas profetizavam então aonde? No barzinho? Na igreja? Agora, o Paulo que fala aqui, as mulheres ficam em silêncio, por quê? Porque nós estamos vendo que eles estão falando que estava tendo uma bagunça na igreja de Corinto. Estava tendo uma revelação, estava tendo uma coisa, depois de Corinto levantava lá e começava a botar dentro da cara, e ele para um pouquinho, vocês estão bagunçando muito. Chega, deixa aqui entender, porque a autoridade aqui, o domínio foi colocado primeiro para os homens, então vamos organizar essa questão. Por que eu falo isso? Porque até na mesma epístola de Coríntios, nós vemos as mulheres orando e profetizando na igreja. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 5, a Bíblia menciona mulheres orando e profetizando na igreja. Está me entendendo? As mulheres podem orar, podem profetizar, podem pregar na igreja, faz parte. Amém? O que não pode, elas exercer a autoridade como de homem, porque Deus fez tudo para se encaixar no seu lugar. Amém? Mas em Cristo Jesus, eu quero que você entenda isso. Em Cristo Jesus, conforme Gálatas, capítulo 3, versículo 28, a Bíblia diz que em Cristo Jesus não há homem, não há mulher, não há grego, não há judeu, não há escravo, não há livre, todos somos um. Amém? Não há acepção de pessoas, ninguém é pegado no reino, todos podem exercer o testemunho de Jesus Cristo. Todos são chamados para pregoar um ano aceitável, todos são chamados para serem usados por Deus, porque eu não estou vendo nenhuma parte aqui Paulo falando: esses dons só quem pode buscar é homem. Não, mulheres também podem buscar e ser cheias do Espírito Santo e serem tremendamente usadas por Deus. Amém? Amém? Eu falei que isso é levantado para os pregadores aí, que é só para levar a mulher, né? Mas em nome de Jesus, vocês são uma bênção. Quem foi o primeiro a testemunhar que Jesus ressuscitou? Não foi Pedro, não foi João, não foi homem, foi uma mulher. Amém? Jesus Cristo veio resgatar a dignidade das mulheres. Ou Jesus Cristo é maravilhoso. Jesus tem noção. Não é? Não é? Amém? Amém? Glória a Deus. Para terminar aqui para a gente orar, versículo de número 39 aqui, ele diz: portanto, irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam de falar em línguas. Por fim, tenhamos em nosso coração o desejo de ser cheio do Espírito, capacitado por Ele com a variedade de dons, conforme nos é passado em 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo 31. Busquem com dedicação, busquem com zelo os melhores dons. Amém? Vamos colocar